Vamos para uma explicação básica aqui sobre rotas, tá? De API. Até agora, nós criamos 3 rotas do tipo GET. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é o método da nossa rota, tá? De uma forma simplificada, quando a gente chama isso daqui no navegador, a gente está fazendo um método GET do navegador. O navegador está fazendo um método GET para nossa API. O que é esse método GET? Ele é basicamente para você puxar dados de algum lugar. Algum lugar está te fornecendo uma rota GET para te fornecer dados, como se fosse a URL do ViaCep. Você está consultando aquela URL do ViaCep, aquilo lá é um método GET, você passa no parâmetro o CEP e ele vai te fornecer essas informações. Ele vai te fornecer o arquivo JSON do CEP. E isso é uma rota GET. A GET serve para te fornecer dados, de uma forma simplificada, para te fornecer dados, tá? Já o POST, reparem que aqui a declaração da rota está igual a do GET. Ou seja, primeiro que você não pode ter duas rotas GET com o mesmo parâmetro barra. Aqui eu não poderia ter duas rotas GET barra, uma Olá Batatinha e uma Hello World. Aqui, nesse caso, ele ia responder primeiro a Hello World, porque o arquivo, quando ele é lido na API, ele é lido aqui, ele começa aqui em cima, ele vai lendo, ele vai bater no primeiro barra e vai responder Hello World. Ou, utilizando alguns compiladores, ele pode até dar erro, né? Enfim. Mas aqui, no caso, como uma é post e a outra é get, funciona. Por quê? O método post serve para você enviar dados no body da requisição. Imagina um cadastro, onde você coloca, sei lá, seu nome, seu CPF, seu e-mail, etc. Quando você clicar em confirmar, aquilo vai mandar um método post para a API ou para o serviço que você estiver se cadastrando, com os seus dados na request. Quando você receber, aqui na API, por exemplo, é post, tá? O rec.body. Os dados vão chegar aqui pelo rec.body, tá? No caso, eu estou aqui fazendo uma rota post olá. Se eu chegar na aplicação lá, eu quero salvar. Eu estou fazendo aqui uma rota de cadastro, tá? Imagina. E aqui vai vir meus dados que estão vindo do formulário de cadastro, sei lá, o nome da pessoa, etc. E aqui eu vou fazer o tratamento deles. Isso é uma rota post. Serve para eu cadastrar dados, para eu enviar dados pelo corpo da requisição, tá? O método put, ele é bem parecido, só que ele é utilizado para você atualizar dados. Por exemplo, um cadastro de usuário, igual o exemplo do post, se eu quiser atualizar o cadastro, normalmente o cadastro inteiro, eu mando o método put, tá? Eu mando no método put porque daí a própria API vai reconhecer lá, ah não, ele está mandando o método put aqui para o usuário tal para a gente atualizar o usuário tal. Beleza. O put, ele funciona da mesma forma que o post. Tem alguns serviços, algumas APIs que até utilizam o próprio método post como o método put. Às vezes utilizando a mesma rota de cadastro, ele só procura assim, tem cadastro? Então ele atualiza os dados que estão vindo, ou se não tem, ele cria um novo, tá? Não é muito legal isso, tem gente que faz, mas deixar tudo separado sim é mais organizado, é melhor, facilita na leitura, na manutenção, enfim. O método put, inclusive, ele tem um concorrente, entre aspas, que é o patch, tá? Além de ter o método put, ele tem o patch. O patch, ele é mais utilizado para quando você quer fazer uma atualização parcial de dados. Por exemplo, você tem lá o nome, o e-mail, o CPF. Não, mas eu quero atualizar só o e-mail. Então, você envia somente o e-mail para esse método patch, mandando também o ID de referência do banco de dados desse usuário que você quer atualizar, e ele vai fazer a atualização, tá? O tratamento todo é feito dentro da função dessa rota. Então, nós temos até agora o método get, basicamente para você buscar informações, o método post para você cadastrar informações, o método put para você atualizar informações, junto ao método put tem o método patch, que é para você atualizar informações parcialmente. Esse nós não vamos utilizar, tá? Mas fica aqui como critério. E o método delete, como o próprio nome diz, para realmente deletar. Quer deletar aquele usuário,
manda o método delete com o ID do usuário na query, na URL, seja onde for, e ele faz o delete de acordo com a função que você programa aqui, tá? Dentro da rota. Então, basicamente, nós temos o método get, o método post, o método put, e temos também o método delete, tá? Esses são os 4 métodos que nós vamos aprender aqui nessa API.